Em um momento que nem agora, que a gente está tendo um aumento de infecções pelo coronavírus, a chegada de uma vacina, qualquer vacina que chegue, é sempre um motivo de esperança. Mas o mundo, neste 2021, está muito mais complexo do que a solução simples da chegada de uma vacina, não é? Tem gente que não acredita na vacina. Tem aqueles que acham que a vacina é a solução, tem achos que não. Existem os civilizados de mente sã e que querem também manter o corpo são. É para isso que a gente está falando. Um pouco também para aqueles que não acreditam, para ver se acreditem, pelo amor de Deus. Agora, existem questões aqui que estão no nosso imaginário. Como é que funciona a cobertura vacinal? Como é que vai ser a vacinação na cidade de Santos? Como é que ela está sendo? A gente vai estar livre da Covid em 2021? Bom, para a gente poder tirar essas dúvidas, quem sabe levantar algumas questões importantes e aproveitar essa meia hora de urbanidades, como eu sempre digo, uma urbanidades especial, eu tenho aqui comigo a pesquisadora Carolina Barbieri, que é docente da pós-graduação em Ciência e Saúde Coletiva da Universidade Católica de Santos. Ela é também atualmente responsável pelo Observatório de Vacinas, um produto de uma pesquisa incrível sobre cobertura vacinal no país, que tem financiamento da Fundação Bill e Melinda Gates, dos Estados Unidos, do CNPq e do Ministério da Saúde. E, na esfera local, eu tenho que agradecer a presença aqui da Ana Paula Valeiras. A Ana Paula é doutora em Ecologia e Saúde Ambiental, né, na área de conhecimento de análise e gestão de sistemas naturais e antropogênicos. E ela é também da casa, aqui da Católica, ela fez o mestrado em Educação aqui em 2007. Atualmente, a Ana Paula é chefe do Departamento de Vigilância em Saúde, sendo responsável pelas áreas de epidemiologia, sanitária, mortalidade neonatal, zoonose e controle de vetores. Muito bem, isso tudo dito. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu queria vou começar pela Carol, sobre o momento, Carol. Queria que você... O programa é muito rápido, a gente tem blocos muito rapidinhos, então, mas mesmo assim, é importante que você comente para mim como é que você vê o ciclo do vírus em termos mundiais. Nós estamos no fim, estamos no começo. Me dá uma posição sobre isso. César, inicialmente, então, queria agradecer o convite, estar podendo participar aqui do programa Urbanidades. Então, a gente está falando de um vírus novo, né? E como todo vírus novo, ele tem uma característica, além da gente ter que aprender com ele quando ele está aí na sociedade, então a gente está nesse momento de aprendendo com ele, a gente está aprendendo a evolução dele, né? Então, um vírus, ele precisa de uma célula para se replicar e para se difundir. E aí ele pegou, a característica do vírus novo é pegar uma população mundial, global, suscetível, e por isso toda aí a repercussão e todo o que nós estamos vendo da pandemia, de mortalidade, de desafios que a gente está vivendo aí no campo da saúde pública. Em que estágios que estamos, né? É um vírus RNA, da qual ele tem uma característica de mutar bastante, então, neste momento, a gente está vivendo uma característica de algumas variantes surgindo novas, né? Como a que foi encontrada no Reino Unido, no Carol, Brasil, em Manaus. Deixa eu fazer te interromper um pouquinho, porque assim, eu me coloco sempre quando faço programa na posição de quem está vendo em casa, né? Uhum. E aí, o leigo, vai falar assim, é uma mutação do RNA, do que... Gente, não estou entendendo nada, para. Então, deixa eu ver se eu entendi bem. Você está me dizendo assim, existe um vírus que ele muda, e se transforma com uma certa facilidade, diferente de alguns que tem que são replicados, mas de forma semelhante. É isso que está me dizendo? São duas coisas. O RNA, diferente de vírus que são DNA, ele tem essa característica de acumular mutações mais facilmente, né? Tá. Isso a gente viu no vírus HIV, a gente está vendo, por exemplo, nesse vírus da SARS-CoV-2. Outra característica como ele pegou uma população suscetível e ele ficou pandêmico, ele está em todos os continentes, e ele, a população, quando ele encontra a população suscetível e vai se infectando e se disseminando, é aí onde a gente tem mais chance de ocorrer mais mutações,
porque quando eu pego a população que eu já foi contaminada e eu consigo uma certa imunidade de rebanho coletiva, ou se a gente faz uma medida de proteção eficaz, né, com distanciamento, com máscara, esse vírus encontra barreiras e essas mutações são mais difíceis de aparecer. Então, tem uma dúvida aí nessa linha, que é o seguinte, do ponto de vista, novamente, do leigo, né? Esse vírus, por exemplo, eu tenho um vírus. Ele, quando ele se multiplica, como é que é a velocidade de evolução dessa multiplicação desse vírus? Um gera 10, um gera 20, como é que é isso? a gente está falando em escalas exponenciais. Quando esse vírus ele entra nas vias aéreas, né, é a via de entrada do vírus na pessoa, um vírus respiratório que a gente está falando, ele entra nas nossas células e ele se replica. Nós temos o que a gente chama de viremia, é uma replicação do vírus dentro do nosso corpo. E quando ele está nas nossas vias aéreas superiores, e aí quando tosse, quando a gente tem contato com secreções e toca nos objetos, é onde ele vai se propagando, né? Inicialmente, essa taxa era de 1 para cada 2, 3 pessoas, uma pessoa infectada capaz de transmitir, mas isso varia muito. Por exemplo, com faixa etária, a gente vê que o nível de transmissibilidade da criança é muito diferente do adulto, né, onde ele tem uma capacidade de espalhar mais, né, e aí, e quando ele pega justamente isso, se a gente não faz um controle adequado, e alguns eventos de grande capacidade de espalhamento desse vírus, por exemplo, essas festas, esses encontros, que é o que a gente viu aí, a gente está vivendo a repercussão das festas de Ano Novo, de Natal, ele vai realmente ter uma grande disseminação e favorece, sim, a que mutações, que é natural do vírus, o vírus, ele nessas replicações, o material genético, ele vai sofrendo algumas alterações, mas que se acumulam mutações, da qual pode modificar tanto na capacidade de transmissão, quanto também na gravidade. Foi o que a gente observou até agora, de diversas mutações já tipificadas no mundo, né, em locais onde fazem esse sequenciamento genético, que 3 mutações foram consideradas significantes, que aí é o que se chama aí na imprensa de variantes, novas variantes. Tá. Né? É quando ele aí, tem características bem distintas, ou distintas o suficiente para caracterizar um tipo um pouquinho diferente de vírus, é isso? Isso não chega a mudar muito o genoma, mas alguma mutação da qual já caracteriza aí uma potencialidade aí, ou de disseminação diferente, que ele se adapte melhor. A gente está falando de um micro-organismo que da evolução dele, então ele conseguiu se adaptar aí e aí transmitir mais ou levar uma maior letalidade. Em que pé que nós estamos, né? A gente tem países que estão conseguindo fazer um controle muito exemplar, e aí então a gente tem, por exemplo, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, onde eles conseguiram fazer um controle desde o primeiro momento daquela variante que saiu de Wuhan na China, e conseguiram manter uma manutenção desse controle. Nós tivemos países da qual teve uma boa evolução na primeira onda, como, por exemplo, Portugal e alguns Canadá, e aí estão sofrendo uma segunda onda, onde agora é inverno, e com casos aí bem complexos, e o Brasil, que começamos as medidas até para pensar precocemente, aí, mas vivendo aí já uma segunda onda importante agora com essa nova variante em Manaus que está se espalhando nos estados. Então é muito singular, né? É muito. Carol, deixa eu te interromper, senão coitada Ana Paula fica de assistência privilegiada. Eu quero que ela participe, pelo menos nesse primeiro bloco. Depois ela vai falar bem mais quando a gente chegar na nossa cidade. Mas eu queria puxar uma coisa que a Carol falou para que a Ana Paula comente. A questão da transmissibilidade, né? Então você dizer que em alguns lugares uma pessoa contamina 2 ou 3, tal, é isso, né? Como é que é em Santos isso? Como é que é? Nós estamos em que lugar nessa escala de transmissão? A gente conseguiu reduzir isso? Isso é grande ainda? Nós ainda estamos com um período de transmissibilidade, visto que os números têm aumentado. Nós não tivemos uma queda, um decréscimo, né, de casos novos confirmados. Esses casos continuam acontecendo, principalmente há 14 dias atrás, nós tivemos um número de óbitos de mais de 19 naqueles 14 dias,
de coeficiente de letalidade, e isso realmente nos preocupou. Agora a gente teve uma pequena, não digo queda, mas nós estamos num patamar, num nível sem abaixar e sem aumentar. Nós estamos nessa fase bem tênue, né, num patamar de continuidade. E isso também nos preocupa. Nos últimos dados que nós tivemos, nós já chegamos a quase 35 mil casos novos confirmados em Santos e aproximadamente 1.050 óbitos. Então, isso preocupa porque nós não paramos de ter casos novos e não paramos de ter óbitos, mesmo sendo que as nossas internações, elas são baixas. Isso é um outro ponto muito importante, porque se as pessoas não estão internando, podemos entender como, então a doença está branda, não está tendo transmissibilidade, está tudo bem. Não, as pessoas também não estão procurando o serviço de saúde. E este é um outro problema que nós estamos enfrentando. Então, temos vagas, temos leitos em UTI, mas os doentes estão indo a óbito antes que eles tenham essa assistência, e a maioria deles por falta de procura. Ó, eu vou ter que fazer um intervalo comercial, que o João está me dizendo que já passou 1 minuto ali, tudo bem. A gente volta daqui 1 minutinho para falar mais sobre isso, esse assunto que é tão relevante. Eu prometo que eu deixo só elas falarem. A gente já volta.